Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. O tema de hoje era um tema que eu queria falar, acho que desde o primeiro segundo em que decidi fazer a Maldição de Cassandra. Mas meteu-se tanta coisa pelo meio que nunca foi oportuno. Hoje é mais do que nunca. Devido ao assassinato do Kirk nos Estados Unidos, o Kirk era uma pessoa horrível. Não é por ele ter sido assassinado que eu vou dizer que ele era um santo. Completamente maga, com ideias desgraçadas, sem pejo nenhum em proferir mensagens curtas e diabólicas. Uma das coisas que eu acho lamentáveis ao limite era o facto de se referir a Luther King como um ser repugnante. Nunca se referiu a Gandhi porque, como bom Camona, o mundo começa e acaba nos Estados Unidos, na Gringolândia, de maneira que ele sabe lá que era o Gandhi. Mas, já para não falar em Cabral e noutros tais. Não significa isto, naturalmente, que eu aplauda, seja de que forma for, o assassinato dessa criatura. Agora, condeno veementemente o Cor de Laranja ter vindo rapidamente a talha de foice dizer com toda a leviandade e leveza que espera que o assassino seja condenado à morte. Isto é de uma gravidade. Lembrei-me imediatamente de Camus, que foi um paladino da luta contra a pena de morte. E Camus escreveu sobre isso de uma forma lapidar, e eu vou citar o que Camus escreveu. O que é a pena capital, senão o mais premeditado dos assassinatos, ao qual não se pode comparar nenhum ato criminoso, por mais calculado que seja? Pois, para que houvesse uma equivalência, a pena de morte teria que castigar um delinquente que tivesse avisado a sua vítima da data da qual lhe infligiria uma morte horrível e que a partir desse momento a mantivesse sob a sua guarda durante meses. Tal monstro não se pode encontrar na vida real. Isto dizia Camus e digo eu. Devo dizer que quando comecei a estudar Direito Penal e Processo Penal, no meu caso foi no quarto ano de faculdade, houve alturas em que eu até equacionei a possibilidade de aceitar a pena de morte relativamente aos casos de terrorismo, pois os alvos não são direcionados, são aleatórios. Como foi o caso dos pagers na Síria, ou da ETA ou das Brigadas Vermelhas, que era o que havia na altura em que eu estava a estudar. Põe-se uma bomba num caixote de lixo e quando aquilo detona, pum, mata, seja quem for que estiver a passar, de crianças, velhos, cães, adultos, grávidas, não interessa. E nesses casos eu na altura até balançava um bocado. Claro que com a continuação de leituras e de debates e de ouvir e de ler, cheguei à conclusão que a pena de morte é inaceitável em qualquer caso. Naturalmente também sou contra a prisão perpétua, a castração química, etc.
E considero-a inaceitável não só por este argumento do Camus, porque não há crime suficientemente grave não há que possa justificar, mas porque, em primeiro lugar, acredito no erro judiciário, basta ser de direito. Ora, se acredito no erro judiciário, não posso, em circunstância alguma, pugnar pela existência da pena de morte. Em segundo lugar, o efeito dissuasor é inexistente. Se fosse existente, nos Estados Unidos não haveria crimes, porque em quase todos os estados existe pena de morte. Em terceiro lugar, é absolutamente lamentável, medieval. Eu sei que isso ser medieval não quer dizer nada, porque do mundo hoje em dia, tendo em conta que se usa a fome como armas de guerra, as violações e os crimes, aquilo que agora se chama crimes de guerra são tão ou mais praticados como enquanto eram no tempo dos cruzados, etc. Tive a ver os tipos de pena de morte que existem nos Estados Unidos e a chapa 1, o regime subsidiário, vá lá, quando mais nenhum é aplicado, é injeção letal. De qualquer forma, eles têm, em alguns estados, outras opções, caso o condenado prefira uma dessas opções e verificando-se determinadas circunstâncias. Pronto. No caso do assassinato do Kirk, o Tyler Robinson pode optar pelo pelotão de fuzilamento. E outros estados existem onde, além do pelotão de fuzilamento, o condenado também pode optar pela eletrocução, por ser eletrocutado, ou por ser morto numa câmara de gás. Estão surpreendidos? Há ainda mais uma questão que não posso deixar de refletir sobre ela e tem ligação não propriamente com o erro judicial, mas pela forma como se conseguem as confissões. Os Estados Unidos, neste caso em apreço, estão desesperados para ter a confirmação que um suspeito é de facto o responsável, o culpado pelo crime. Azar, porque mesmo o governador do Utah já disse que tinha tido esperança que fosse ou um negro, ou um idostânico, ou não sei. Azar, era branco e era americano. Mas tinha um namorado que estava a mudar de sexo, crime. E, segundo dizem, era de esquerda. Portanto, agora a ser mais à esquerda, ser democrata, também é um agravamento. Em quase toda a parte, ou melhor, em toda a parte, aqui não há santos, há formas muito estimulantes para fazer confissões acontecerem. De forma que este Tyler Robinson, que neste momento o alegado homicida, suspeito do homicídio, podem arranjar-me forma dele confessar tudo o que quiserem e mais alguma coisa. E é a essa pessoa que será garantidamente condenada, não tenho a mínima dúvida, que se vai perguntar se quer morrer com uma injeção ou se prefere ser fuzilado. A Europa também não... Há muitos anos que
que não tem pena de morte, mas também não é completamente virgem nem santa. A última vez que uma pessoa foi guilhotinada em França, em que a guilhotina foi utilizada, foi em 1977. Portanto, no advento do movimento Yuppie, que nós sabemos que se caracterizava por uma futilidade extrema, as marcas e tudo e mais alguma coisa, um tipo de música muito específica, muito urbana, trabalhar horrores, sair muito, consumir muita cocaína, que era para estar sempre acordado. Se alguém leu ou se não leu, se tiver coragem, pode ler o American Psycho do Bret Easton Ellis e está lá tudo. E nesse advento, em França, guilhotinavam-se pessoas, ou guilhotinou-se uma pessoa. Lutar contra a pena de morte é um dever moral de todos nós. E temos que ser, eu já disse, nós somos muitos. Caramba, vamos fazer acontecer. Já sabemos que para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. E fazemos como? Através da internet, das redes sociais, organizados, taca. Porquê? Porque #resiste sempre. A linha que nos separa da desumanidade é cada vez mais tenue. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, please, continuem a visualizar, a partilhar, subscrições, a desafiar-me, a provocar-me com temas que me tirem da zona de conforto, a comentar. Please, vamos fazer acontecer o crescimento deste canal. Até breve.